Então, olha, está aqui a primeira pergunta do Felipe. O que eu penso da frase, quando a casa espírita cresce, o amor desaparece? Não é assim, Felipe. A casa espírita grande é um desafio, porque surgem muitas questões administrativas e aí isso toma muito tempo dos dirigentes. É preciso um cuidado muito grande para você conservar a intimidade, a fraternidade, a proximidade entre os frequentadores, né? Mas é fato que existem casas espíritas mesmo grandes que mantêm isso. Eu acho possível, eu acho mais difícil. Cléo Faria, como é que nós podemos compreender o anjo da guarda? Olha, a gente aprende lá no Livro dos Espíritos que esses espíritos protetores, eles têm uma função de acompanhar o nosso processo reencarnatório, porque primeiro, eles têm um grau evolutivo superior ao nosso. Segundo, eles acompanharam o nosso projeto reencarnatório. E segundo, eles estão no mundo espiritual. Então, eles têm uma visão, uma abrangência que nós encarnados, perdendo a nossa memória, perdendo a lembrança do passado, a gente não consegue ter a visão que eles têm. Então, eles estão sempre ali para nos lembrar do roteiro, para ajustar. Agora, é importante a gente refletir que eles não são babás. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio, sugerem, conduzem, orientam, mas não tomam as decisões por nós. Está vendo muita pergunta aqui, Adriana Ramos, adulteração do livro A Gênese. Não é? Olha, eu penso que essa questão do livro A Gênese foi tratada com uma certa carga emocional exagerada. Documentos novos surgiram, esses documentos surgiram há aproximadamente 3, 4 anos, né, que nós tivemos acesso primeiro a todas as edições do livro Gênesis, tivemos acesso à documentação de pedido de edição, pedido de alteração do conteúdo, e ficou constatado que a 4ª edição é aquela edição que o próprio Kardec encomendou, que ele mandou imprimir 3.000 exemplares, mas que ele desencarnou antes de poder vender esses exemplares na livraria que ele estava inaugurando. E sabemos também, através de documentação, que a 5ª edição ela é bem posterior, ela já é de 1872, quando o codificador já estava desencarnado, mas o fato que ficou muito claro é que só depois da morte de Amélie Boudet, da esposa do Allan Kardec, né, da Amélie, é que veio à tona o fato de que havia uma diferença entre a 5ª e a 4ª edição. Antes ninguém sabia que havia essa diferença. Né? É um tema que merece aí muita pesquisa, muito estudo, muita sensatez, para que a gente não saia também acusando pessoas que não tiveram sequer responsabilidade nessa modificação ou que não participaram do processo. Né? A Fernanda está perguntando aqui se eu acho que o espiritismo se tornou institucionalismo religioso. Olha, Fernanda, tem de tudo. Né? Como o movimento espírita cresceu muito e nós temos muitos espíritas, há lugares que estão bem institucionalizados, bem assim rígidos, alguns lugares até perdendo aquela essência da simplicidade, da espontaneidade, do amor do espiritismo. Mas nós não podemos dizer que isso é uma regra absoluta, porque eu também conheço centenas de lugares andando aí pelo Brasil e pelo mundo que mantém aquela essência viva, que mantém ainda aquela fraternidade, aquela pureza. Então eu fico cuidadoso assim para não generalizar, sabe, para avaliar onde que está rígido e dar nome aos bois, e não fazer uma generalização. Né? A Lúcia Lopes perguntando se quando ela coloca o nome do pai numa casa espírita para ele ser atendido, né, qual a necessidade disso? Olha, quando a gente lê a obra de André Luiz, e tem até algumas questões já lá de atendimento, e o espírito de André Luiz e dos benfeitores da obra deixam muito claros que os espíritos eles não são adivinhos, eles não são mágicos, né? Eles não têm onisciência, eles são colaboradores, são irmãos que estão nos ajudando. Você coloca lá o nome, o endereço, dá uma indicativa, pede a algum espírito que trabalha lá na casa, que recolhe aquilo, leva para uma equipe do mundo espiritual, e aí eles vão cuidar do caso. Então, assim,
eu acredito que tudo que a gente puder fazer para facilitar o trabalho dos espíritos, a gente deve fazer, e não ficar imaginando que eles são Harry Potter, né, mágicos. Não são. São espíritos, né? É claro que os espíritos puros, superiores, têm uma abrangência enorme, mas isso são os espíritos extremamente elevados. Os nossos irmãos, os companheiros que protegem as casas espíritas, que estão lá trabalhando conosco, muitas vezes são companheiros do nosso grau evolutivo, com as mesmas lutas, com a mesma necessidade de reforma íntima que nós, né? E Ana Paula dizendo como que o Espiritismo enxerga a relação das novas famílias de enteados, madraças, padrastos, seria uma missão educativa como de mães e pais? Olha, Ana Paula, o Espiritismo ele ensina o amor. E quando a gente lê lá no Homem de Bem, está lá no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deixa muito claro isso. O homem de bem ele não tem nenhum preconceito, nem de cor, nem de religião, nem de posicionamento político, nem de postura sexual ou de opção sexual. O homem de bem ele respeita os seres humanos, vê neles seus irmãos e faz de tudo para apoiar e para amparar. Então eu acho que quando a gente fica criando modelos e querendo que a vida se adapte a esses modelos rígidos, a gente está faltando com a caridade. Nós devemos compreender o núcleo familiar, qualquer que seja ele, como um núcleo de corações, de espíritos em evolução, que estão buscando acertar, que estão procurando viver como podem, como são capazes, e no que a gente puder auxiliar, no que a gente puder esclarecer, educar, dar subsídios e amparar, né, não devemos ter nenhum preconceito contra qualquer tipo de família ou qualquer formato de família, né? Porque a família é algo muito importante, não importa o formato dela, né? Uma companheira dizendo, olha, é católica, está aqui acompanhando, que bom, seja bem-vinda. Esse canal é um canal que a gente procura emprestar a ele um tom assim universalista. Nós não temos intenção nenhuma de converter ninguém para o espiritismo. Nós estamos aqui falando de espiritualidade, de religiosidade. Eu sou espírita, essa é a minha prática, a minha crença, procuro ser coerente com ela, mas não faço questão nenhuma que a pessoa deixe a sua religião, se ela está se sentindo bem lá. O importante é que nós sejamos bons. Então, que é o católico, que ele seja um bom católico, se é evangélico, seja um bom evangélico. Se ele não tem uma crença, que ele seja uma pessoa boa, uma pessoa honesta. E esse canal aqui fala disso, fala de espiritualidade, fala do bem, fala da caridade, fala da autodescoberta, do autoconhecimento. Isso é que é importante, né? Shelley Santos, abordando a questão aqui complicada do gênero, né? Mudança de gênero. Olha, que ela emendando aqui na pergunta que foi feita, que a gente falou sobre o homem de bem. Nós somos espíritos que já passamos por centenas de encarnações. Algumas delas num corpo masculino, outras num corpo feminino. Isso significa que cada ser é um mundo em si. Cada coração tem uma sexualidade que é muito peculiar, que é muito própria. É quase que, como diz a Marisa Monte, um universo particular, né? Então, quando a gente trata da sexualidade das pessoas, nós devemos tratar com muito respeito, não é? Com muita caridade, com muita compreensão. É claro que a gente fala de valores, então, independente da opção sexual da pessoa, da vida, do gênero, independente disso, ela deve buscar a caridade, ela deve buscar a sua iluminação espiritual, ela deve buscar ser honesta, ser digna, ser boa. Isso não tem nada a ver com a opção sexual dela, não é? E é disso que a gente fala e é disso que o Espiritismo fala. Agora, com relação à opção sexual, nós devemos apoiar, ter respeito, tratar a pessoa com dignidade, dentro da opção dela, né, sem que nós imponhamos algum padrão que a gente julga que é o correto ou o incorreto, né? Porque o espírito tem sua experiência, ela é muito complexa e a gente deve considerar isso.
Agora, o que a gente diz, e isso vale para qualquer pessoa, a gente aprende isso no livro Vida e Sexo, com Emmanuel, é que toda lesão que nós causamos, lesão afetiva em alguém, nós vamos responder por isso. Não importa a nossa opção sexual. Independe disso. Portanto, ao lidar com o sentimento de alguém, ao ter uma relação sexual com alguém, a gente tem que pensar muito na nossa responsabilidade para que a gente não lesione corações, porque toda vez que a gente lesiona um coração, nós estamos ferindo o nosso próprio coração e criando marcas em nós mesmos, né? Isso é muito importante. O Holmes Bontempo, trazendo uma questão complexa aqui, né, das mães que têm filhos drogados ou que são viciados em droga. Olha, é preciso procurar uma ajuda. É preciso procurar uma ajuda. Aqui em Belo Horizonte nós temos muitas casas espíritas, muitas igrejas evangélicas, e mesmo na Igreja Católica, muitas atividades para apoiar, para amparar o viciado em droga. Porque quando a pessoa se embrenha no vício, aquilo se torna uma questão tão complexa que muitas vezes você precisa até de uma intervenção psiquiátrica. Precisa de um profissional da área da saúde para fazer o acompanhamento, para orientar se vai usar um medicamento, precisa de uma psicoterapia, porque a pessoa precisa entender o que está levando ela para as drogas, o que ela está buscando, ou do que ela está fugindo, e precisa também de uma complementação, que é o tratamento espiritual. A pessoa buscar a sua espiritualidade, fortalecer a sua espiritualidade. Eu tenho um irmão de criação que é viciado e é também esquizofrênico, é uma luta para a família, para minha mãe, para o meu padrasto. Eu já tive que buscar ajuda para interná-lo várias vezes. É uma luta, né? É uma luta. E uma coisa eu aprendi: quando há um viciado na família, a família toda tem que ser tratada, a família toda tem que ser envolvida no tratamento, porque é realmente uma questão muito complexa. Então eu me solidarizo aí com a sua luta, fé em Deus, procura aí auxílio espiritual, psicoterapia e, se necessário, até um auxílio psiquiátrico, porque não é fácil, né? Eu estou vendo que está surgindo algumas perguntas aqui sobre doenças, sobre morrer. Tem uma coisa assim que eu acho maravilhoso no Espiritismo, é que ele tem uma mensagem simples, e eu acho que é a mensagem que a gente tem que gravar, que é assim: você não morre, você é imortal. Olha, se você aprendeu isso, você captou a mensagem principal da doutrina espírita. Você é imortal, ninguém morre. O nosso corpo, ele adoece, o nosso corpo, ele tem fase, ele tem primavera, verão, outono e inverno. Né? Todos nós vamos morrer. Vai chegar um momento que nós vamos ter que deixar o corpo, todos nós. Então a gente precisa começar a lidar com as questões da morte, do adoecimento, de uma maneira mais madura, mais espiritualizada, inclusive se preparando para esse momento e para também o momento da morte das pessoas queridas, né? Porque as pessoas queridas que morrem, elas estão apenas partindo antes de nós. Então, é preciso pensar sobre isso, na nossa imortalidade, na função da morte, na função da doença, para que a gente desenvolva uma visão mais ampla da vida e possa ter fortaleza interior para passar por todas as tribulações, os desafios que a gente precisa passar na presente encarnação. Várias perguntas aqui sobre a questão política do Brasil, né? O que a gente está percebendo, né? Olha, esse canal aqui é um canal de espiritualidade e religiosidade, né? Então não é um canal para tratar de questões políticas, até porque, se ele fosse um canal para tratar dessas questões políticas, eu traria aqui alguém, um cientista político, alguém com experiência, para a gente fazer um debate mais maduro, né?
O que eu posso dizer aqui é naquilo que a política toca com a espiritualidade. Eu penso que nós devemos desenvolver, nós espíritas, uma atitude mais madura para tratar das questões sociais e políticas. Não é? Vamos ter equilíbrio, não deixar que a nossa emoção crie uma espécie de névoa no nosso raciocínio, não é? E analisarmos as coisas com um pouco mais de lucidez, com menos fanatismo, com menos idolatria, né? Durante a época da eleição, muita gente perguntou qual era o meu posicionamento político, e eu sempre fui muito claro ao dizer assim, eu não torço para nenhum partido, eu não torço para nenhum político, porque para mim são criaturas humanas, falíveis, que no mesmo dia que cometem acertos, que praticam acertos, elas cometem erros gigantescos. Então, nós depositarmos em criaturas humanas esperanças, ou começarmos a imaginar que pessoas humanas vão trazer soluções que eu acredito que só vêm através do Criador, a mim não me parece muito adequado. Então, penso que nós devamos fazer o nosso papel de cidadão, cobrar com equilíbrio e nos lembrarmos, igual como a Silene está lembrando aqui, Dr. Freitas Nobre, Dr. Bezerra de Menezes, que foram espíritas que entraram na vida pública, foram políticos dignos, exerceram seus mandatos. Quem que duvida aqui da retidão de um Bezerra de Menezes no exercício do mandato dele? Aliás, foi mais de um. Né? Então, se a pessoa sente um chamado para exercer a vida política, cumpre essa sua vocação, vai lá, exerce, dá a sua contribuição, cobra, tem uma participação, mas sem perder o equilíbrio. Porque se for para você perder a sua encarnação por conta de questão política, é preferível você não mexer com esse assunto. Né? A Milka Patrícia está aqui, Deus te abençoe, obrigada, Milka. Sônia, pedindo para falar um pouquinho sobre autismo. Sônia, a questão do autismo é tão delicada, né? Mas eu me lembro de uma entrevista do Chico Xavier, em que perguntaram para ele sobre autismo, e ele diz que no autismo há uma dificuldade do espírito com a encarnação. O espírito não quer reencarnar. E por conta disso, ele vem, mas às vezes fica um pouco, não vem totalmente. Isso do ponto de vista espiritual, né? Estou abordando aqui apenas do ponto de vista espiritual, porque tem a questão psicológica, a questão médica, biológica, que não vou entrar nesse aspecto, porque não é a minha especialidade. Estou tratando apenas do aspecto espiritual e lembrando aí o Chico. Então, nós temos que ter muito carinho. Aquele que tem uma criança autista em casa, fazer o máximo esforço para que ela se sinta acolhida, para que ela sinta uma esperança nessa encarnação, para que ela tenha coragem de vir ou de ficar, né? De cumprir o que ela tem que cumprir. Tudo que a gente puder fazer para que esse coração se sinta confortável com a vida, nós devemos fazer. Caroline, perguntando se um sofrimento dessa vida é kármico ou se decorre de nossa imprudência atual. Caroline, tem uma página belíssima, aliás, 2 itens lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e o Kardec explica bem sobre causas anteriores e causas atuais das aflições. Então a gente pode brincar assim, Caroline. Olha, uma vez eu assisti um documentário que era um sujeito que ficou 30 dias comendo sanduíche de fast food. Ele fez uma experiência lá. E ao final de 30 dias, comia só sanduíche, não podia comer mais nada. Só sanduíche de fast food. Ao final de 30 dias, a pressão dele aumentou, subiu o colesterol, essa pessoa ganhou 5 quilos. É um vídeo, assim, a tradução para o português foi assim, dieta do palhaço. Um título bem provocativo, né? É um exemplo de causa atual da aflição, né? Porque são coisas que a gente está fazendo agora que trazem prejuízos imediatos. Não é? Mas existem situações em que você fez tudo certo, você foi prudente, você agiu com respeito,
agiu com integridade, com espiritualidade e tudo deu errado. Nesses casos, pode saber, você está diante de alguma encrenca do passado, como diz o Alberto Almeida, alguma encrenca do passado que voltou. E aí, graças a Deus, que a gente tem força, pedir a Deus fortaleza para poder dissolver essa encrenca. É isso. Se você fez tudo que você podia e deu errado, tem alguns elementos aí que a gente precisa considerar, que são reflexos, ecos do passado, né? Gleice Soares, Haroldo, boa noite, tem como nos esclarecer sobre os irmãos de outros mundos, né? Ora, o que a gente aprende? É um princípio básico lá do Espiritismo, a pluralidade dos mundos habitados. Agora, não está dito lá que todos os mundos têm seres com corpos físicos como nós. Não é? Então, pega, por exemplo, os outros planetas do nosso sistema solar, todos têm suas humanidades. Então, Júpiter tem uma humanidade, Saturno tem uma humanidade, Mercúrio, Plutão, Vênus, mas não tem corpos físicos. Então, eles ajudam porque compõem o quê? Compõem uma família universal. É isso que a gente aprende. Todos os mundos compõem uma família universal. E a Terra é um pequenino apartamento, um apartamento de 2 quartos no universo, que é gigantesco e que é grandioso. Então, eles contribuem, sim, não tão de uma maneira fantasiosa como a gente vê nos filmes de Hollywood, mas nós estamos todos conectados, todos unidos, né? Aqui está perguntando se existe alguma diferença entre o Livro dos Espíritos e as obras do Chico. Eu entendo que nenhuma. As obras, eu penso assim, olha, toda vez que uma obra da codificação fazia aniversário, Emmanuel escrevia uma obra homenageando a codificação. Não é? E comentando. Então, por exemplo, o Emmanuel tem uma série em que ele comenta os livros da codificação. Religião dos Espíritos, Seara dos Médiuns, Espírito de Verdade, Justiça Divina, cada um dedicado a uma obra da codificação. Então, penso que a obra do Chico, ela comenta a codificação, desenvolve, detalha aspectos da codificação, mas na minha concepção nunca se desviou. Nunca vi nenhum desvio da obra do Chico do que está na codificação. Então a gente deve ter isso. E eu, particularmente, tenho uma visão bem crítica aqui. Eu fico com medo do espírita se tornar fundamentalista. Porque daqui a pouco nós estamos transformando a codificação kardeciana numa obra que só pode ler o que está ali, só o que está ali é verdade. Aí eu tenho que queimar todos os outros livros do mundo, eu tenho que perseguir todas as outras pessoas, aí nós vamos cair no fundamentalismo, vamos virar homem-bomba. Né? Logo com a doutrina espírita, que é a doutrina do esclarecimento, da fé raciocinada, né? Kardec que lia tudo, examinava tudo, comentava tudo, nós não podemos perder esse espírito kardeciano. Essa é a minha visão da codificação. A codificação nos leva a raciocinar. Então, vale o conselho de Paulo de Tarso. Examinai tudo, retende o bem. Retende o bem. Aqui o Fábio Uber perguntando, como juiz, né, qual que é a minha visão da alienação parental. Ora, Fábio, esse assunto pode ser abordado de vários aspectos. Né? O aspecto jurídico, isso é uma infração à lei. Então, a pessoa que pratica alienação parental, ela é punida pela lei. É ilegal. Né? Do ponto de vista psicológico, eu vou dar só uma pincelada, porque eu não sou psicólogo, não é a minha especialidade, né? Isso causa um sério dano à criança. Não é? Na alienação parental, o casal, a pessoa quer ferir o parceiro, o ex-parceiro, né? O ex-companheiro ou companheira, e ele acaba prejudicando o próprio filho ou a própria filha, né? E do ponto de vista espiritual, é muito grave. É muito grave. Né? Porque, do ponto de vista espiritual, a gente deve tomar muito cuidado com a mágoa, com o rancor, com a intemperança das emoções
e com a maneira como a gente trata as pessoas, porque aquilo que nós entregamos para a vida traz de volta, né? Então, é preciso refletir. Hoje, por exemplo, na comarca onde eu trabalho, lá em Contagem, já estão trabalhando com constelação familiar nas varas de família. Então, as pessoas aprendem a dar um olhar mais psicológico, mais íntimo, menos jurídico para essas questões familiares, né? Eu indico, tem tido um resultado muito bom lá na comarca, muito bom mesmo. Os colegas que trabalham estão gostando muito. Maria Duda perguntando, nós somos deuses mesmo? Quando a gente lê isso lá em Salmo, Jesus repete esse Salmo, né? E a gente aprende na doutrina espírita que nós somos criados com os potenciais da pureza espiritual. Então, todos nós temos em estado de germe, de semente, os elementos dos espíritos puros, dos espíritos angélicos. O que nos separa deles é o tempo e a dedicação a nosso aprimoramento espiritual. Mas nós vamos chegar lá, temos todos os potenciais. E o que está reservado para cada um de nós é algo inimaginável, porque hoje nós vivemos limitados ao corpo físico, às limitações da carne, mas quando atingimos a pureza espiritual, vamos ter acesso a coisas que a gente não faz nem ideia. E aí nós vamos compreender que, de fato, somos deuses com D minúsculo, né? Ou seres divinos, seres criados por Deus, filhos de Deus. Filhos de Deus. Mônica dizendo, como que você dá conta disso tudo? Disciplina, viu? Muita disciplina, né? Muita disciplina. Alice Toledo aqui, falando sobre o uso de bebida alcoólica socialmente. Alice, eu tenho um posicionamento, eu acho que o Espiritismo ele não fica ditando regrinhas de proceder. Listinha do que você deve, do que você não deve fazer. O Espiritismo, ele aprimora a nossa consciência para que a gente possa tomar decisões conscientes e maduras. Conscientes e maduras. Não é? Então, cada um é livre, tem que ter maturidade para fazer as suas escolhas e saber as consequências das escolhas que faz. Mas a gente ficar aqui traçando, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Eu, sinceramente, penso que isso é ferir um princípio fundamental do Espiritismo, que é o Espiritismo vem para ampliar a nossa consciência, para ampliar a nossa percepção da vida e sobre nós mesmos, para que a gente tenha a autonomia de fazer escolhas melhores, escolhas mais maduras. Então, eu evito em palestras, eu evito em pronunciamentos meus, ficar dando receitinha de bolo, não pode, você não pode tomar uma taça de vinho, você deve, você não pode fazer isso, você não pode usar a roupa tal, porque eu acho que nós vamos voltar a determinados padrões de religiosidade que eu, particularmente, estou fazendo esforço total para sair deles. Não é? Então, eu lembro uma frase que o Honório Abreu sempre dizia, né? Uma frase que me tocava muito, ele me disse isso muitas vezes até pessoalmente, ele disse assim, olha, o Espiritismo não proíbe nada, mas ele espera tudo de nós. Então ele deposita em nós uma expectativa de que a gente faça o nosso melhor, mas sem proibições, sem regrinhas, porque eu respeito quem está no estágio evolutivo, que necessita disso, que precisa ser disciplinado, ok, se você se sente bem com isso, tranquilo, eu respeito, às vezes é preciso mesmo, né? Eu já vi muitas pessoas viciadas, falam, nossa, que bom que eu estou aqui nessa disciplina, eu nem quero olhar para poder me livrar do vício, isso mesmo, força, vai fundo, é isso. Edileuza Teles, perguntando aqui se tem algum esclarecimento espírita sobre a volta de Jesus. Olha, interessante, Edileuza. Olha, Edileuza, a gente sabe que na doutrina espírita a gente enxerga essa volta de Jesus não num sentido
apenas literal, mas no sentido de que o ensino dele vai cumprir sua função e vai transformar a Terra num mundo melhor. Então ele volta, e essa é a principal volta dele, ele volta espiritualmente falando, ele volta como concretização da mensagem que ele trouxe da primeira vez que veio, né? Tem gente perguntando aqui, quem que é Honório Abreu, né? Honório Abreu foi um grande espírita aqui de Belo Horizonte, foi presidente da Federativa Mineira, que é a União Espírita Mineira, e foi um grande professor que eu tive, com quem eu aprendi a estudar o Evangelho, e que eu tenho uma profunda gratidão por ele, né? Olha aqui, perguntando se devemos procurar desenvolver a mediunidade. Olha, a mediunidade, ela tem uma base orgânica, que a gente aprende lá no Livro dos Médiuns. Então, a mediunidade, ela eclode. Se a mediunidade está eclodindo, seja numa criança, num adolescente, numa pessoa mais velha, se ela está eclodindo, ela precisa, primeiro, ser compreendida. Compreendida. E depois, se for o caso, ela precisa ser trabalhada, precisa ser desenvolvida dentro dos propósitos dela. Porque eu tenho visto muitos casos em que eclode a mediunidade para que a pessoa tenha uma nova reformulação de vida, para que ela se encontre, para que ela encontre um novo caminho. Então, logo ela se reformula, a mediunidade desaparece. Ela cumpriu a função dela. Mas se a mediunidade permanece, ela precisa ser desenvolvida, precisa ser trabalhada, e aí procurar a casa espírita, porque a casa espírita está equipada, está preparada para esse trabalho, né? Essa é a função da casa espírita, né? O Fábio Dantas está perguntando aqui se é melhor tirar a própria vida do que tirar a vida dos outros. Olha, Fábio, eu acho que as duas são muito graves, né? Muito graves. Eu particularmente, não me sinto confortável de tirar a vida nem de bichinho, nem de inseto, né? Que dirá de um ser humano. Isso é algo que não condiz mais com a minha consciência, com a minha sensibilidade pessoal, né? Eu fico assim, chocado de imaginar eu tirando a vida de alguém ou tirando a minha própria vida. Já que eu estou encarnado aqui, estou aqui, eu vou até o final, passar tudo que tem que passar, purificar tudo que tem que purificar e fazer o máximo possível para que eu não fira ninguém, não prejudique ninguém. Aqui está perguntando qual que é o destino dos espíritos endurecidos quando chegar a regeneração. Olha, nós aprendemos lá na codificação, que isso já está lá no Livro dos Espíritos, que a Terra é uma escola. E essa escola segue. Quando a escola se aprimora, ela passa a receber alunos compatíveis, condizentes com o nível da escola. E aqueles alunos que não conseguem acompanhar, aqueles alunos que não dão conta de permanecer no novo patamar que a Terra vai atingir, eles não serão castigados, punidos, eles serão conduzidos a um ambiente compatível com o padrão das emoções deles. Das emoções. Porque às vezes a pessoa tem um grande conhecimento intelectual, vive numa civilização, se veste com elegância, mas emocionalmente ele é primitivo. Ele nutre emoções primitivas. E esses espíritos serão conduzidos para um ambiente condizente com o grau da emoção deles, né? Da emoção deles. A Juliana Santos está falando aqui sobre algumas calúnias sobre a Madre Teresa de Calcutá, até em documentários. Juliana, eu confesso que eu não estou sabendo disso não, mas, meu Deus, né? A Madre Teresa é uma pessoa tão extraordinária, né? Não sei, eu lembro de ter lido uma vez uma polêmica, porque a Madre Teresa ela é tão interessante que ela falava das crises que ela vivia, das crises existenciais, das crises de fé, e isso eu achava muito bonito nela, porque ela não pousava de anjo, né? Não pousava de mulher maravilha, né? De super mulher, né?
assumir a sua condição humana, a sua condição, suas limitações humanas. Isso era muito bonito, né? Mas, meu Deus, é uma missionária para ser respeitada, para ser reverenciada, na minha opinião, né? Olha, a Débora está aqui acompanhando de Viena. Ô, Débora, um abraço em todos aí de Viena. Que saudade. Que saudade. Tiago Rezende, falando assim, Haroldo, fala um pouco sobre o espírito de Alcione. Ô, Tiago, é um espírito extraordinário, né? Assim, com um altíssimo grau de evolução emocional, do sentimento, né? O Emmanuel a chama de um verdadeiro anjo, né? E, de fato, ela sai de uma região quase que celestial do mundo espiritual para encarnar aqui e fazer um trabalho com aquele grupo familiar que ela tem uma ligação, buscando aí despertar neles um sentimento de espiritualidade, né? É uma grande obra Renúncia, uma extraordinária obra. A Evelyn Rubens, Haroldo, o que orienta sobre o vegetarianismo em relação ao princípio inteligente? Ô, Evelyn, eu não entendi muito bem a pergunta. Eu tenho um profundo respeito pelos vegetarianos, pelos veganos, né? Particularmente, eu não consigo ainda deixar de alimentar da carne, mas diminuir muito. Tenho caminhado para um uso mais ameno, mais sereno da carne, né? E acho que espiritualmente a gente caminha até para a nossa alimentação, ela vai também caminhando para uma espiritualização, né? É natural isso, né? Faz parte da evolução. Só penso que a gente deva tratar tudo isso sem fanatismo, com respeito ao outro, né? Com respeito às opções do outro, para que a gente, em nome de um ideal, não fira a harmonia nos relacionamentos e o amor que nós devemos uns para com os outros. Aqui o Bruno Polito queria saber a minha opinião, como espírita e como juiz, acerca das leis que possibilitam a legalização do aborto. Ora, eu sou absolutamente contra. Absolutamente contra. Não é? Eu já sou contra, mesmo sem precisar falar de espiritismo, né? Eu sou contra, primeiro, por questões jurídicas, né? Eu acho que não existe direito, eu acho não, né? Tenho certeza. Não há direito, não há ordem jurídica sem que seja preservado o bem mais precioso, que é a vida. Porque os direitos e os deveres, eles só surgem a partir da vida. Só surgem a partir da vida. E se você for lá no Código Civil, o Código Civil já garante por nascituro direitos. Então, o feto, no ventre da mãe, ele já tem direito. Por exemplo, direito sucessório. Então, você imagina um caso de uma família muito rica, um pai milionário, vou dar um exemplo aqui hipotético. Tem 2 filhos, um de 7, outro de 5 anos, e uma criancinha que está em gestação, tem 2 meses de gestação. O pai morre, deixa uma fortuna, esse nascituro, né? Essa criança que está sendo gestada, ela já tem direito na herança. E quando abre o inventário, tem que garantir a parte dela. Então, se ela tem direito a receber uma herança, não vai ter direito a nascer? Não tem, para mim, é uma completa falta de lógica. Não consigo conceber isso, né? Aí, do ponto de vista espiritual, não precisa nem dizer. Né? Aí não precisa nem dizer. Não precisa nem dizer. Eu só posso dizer assim, minha mãe teria todas as razões para abortar e, no entanto, ela optou, mesmo com todas as dificuldades, graças a Deus, senão eu não estaria aqui fazendo a live. Obrigado, mãe. Hashtag, valeu. Aqui tem algumas perguntas sobre incorporação, sobre médiums, né? Eu procuro ter uma postura sempre caridosa, de não ofender, não julgar ninguém, não provocar nenhum médium, nenhuma pessoa. Eu apenas acho que o Espiritismo nos ensina uma fé raciocinada. Então, diante de qualquer médium, de qualquer comunicação espiritual, nós devemos exercer o nosso bom senso. Exercer o nosso bom senso. É isso. Então,
A gente escuta, se tiver alguma coisa boa a gente retém, e o que não for bom a gente descarta. Mas sem atacar a honra da pessoa, sem agredir, porque aí nós vamos faltar com a caridade, não é o caso, né? Aqui perguntando sobre natimorto, né? Isso está no Livro dos Espíritos. Kardec fez essa pergunta, né, no Livro dos Espíritos. E os Espíritos responderam que o Espírito, quando encarna, nem sempre ele consegue completar o processo, nem sempre ele está preparado ainda para esse processo, mas o fato dele ter passado por uma gestação de 9 meses, isso é muito rico para o Espírito. Muito rico, a gente não faz ideia. Às vezes um espírito que tem tantas limitações perispirituais, lesou tanto o perispírito, e aqueles 9 meses que ele passou no útero foi tão importante para ele recompor o perispírito dele, para ele expurgar um pouco e tentar aí uma nova reencarnação bem-sucedida. Tudo tem uma utilidade, gente, tudo tem um sentido. A gente precisa compreender isso, senão a gente fica muito utilitarista, muito imediatista. A vida espiritual tem nuances que a gente nem imagina, né? Eu tenho percebido isso na leitura, na releitura que eu estou fazendo agora da obra de André Luiz, né? Essas nuances, elas são muito importantes. Perguntando aqui se tem informação sobre a reencarnação dos apóstolos de Jesus. Olha, eu acredito que eles, ao longo desse tempo, 2000 anos, alguns voltaram. A gente tem notícia, por exemplo, do João Evangelista, que voltou como Francisco de Assis. Mas eu acredito que outros voltaram também. Mas a espiritualidade mantém isso em sigilo para evitar polêmica, né? Para evitar polêmica. Mas se você estuda, por exemplo, alguns santos da igreja, impressionante, né? Tem espíritos muito superiores ali, que reencarnaram, né? Como que a gente interpreta o quem com ferro fere, com ferro será ferido? Olha, a língua usada por Jesus, que é o aramaico do Tiberíades, ela é uma língua concreta, é uma língua de 4.000 anos atrás. Então, uma língua que não tem todos os recursos que a nossa língua hoje tem. Então, ela usava, assim, expressões fortes, duras, para passar uma mensagem, né? E por isso que a gente precisa interpretar e extrair o espírito da letra. Mas, basicamente, o que esse texto está querendo dizer é que todo mal retorna para a fonte. Então, todo mal que um dia saiu de nós, ele volta e nos encontra. Então, isso nós precisamos refletir muito antes de causar mal a alguém, né? Antes de falar mal de alguém. Nós precisamos espalhar o bem, porque o bem também que a gente espalha, ele volta multiplicado e nos encontra.